Olá pessoal, aqui é o professor Bruno em mais um vídeo de resolução e nesse eu vou comentar a prova de segunda fase, né, as questões dissertativas da Federal de Uberlândia, né, a UFO, que realizou a sua prova agora dia 28 de novembro. É um vestibular que esse ano teve bastante dificuldades, né, a primeira fase chegou a ser aplicada, foi remarcada uma nova primeira fase por problemas ali de aplicação, então, quer dizer, as datas desse vestibular acabaram aí atrapalhando muita gente. Eu conheço muito aluno meu que acabou desistindo de fazer a prova, né, da Federal de Uberlândia, justamente porque acabou coincidindo com outros vestibulares. Eu dei uma olhada nas duas questões, né, é uma prova curta, né, mas que eu considero assim que tem uma questão de dificuldade razoável, especialmente aqui a primeira questão que eu vou comentar. Por quê? Porque caem alguns temas, caíram alguns temas esse ano que não são talvez aquilo que o candidato regular de vestibular está se preparando, né, para abordar numa prova, e talvez pegue muito para alguns, né, o como elaborar essa resolução, né. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante você conhecer a prova que você vai fazer, pessoal. O formato dessa prova, tá? Por isso que é importante dar uma olhada nas resoluções, nas provas anteriores, fazer essas provas, né? Mas vamos lá para a primeira questão. Pessoal, eu tô olhando essa prova aqui diretamente do site, tá? Da UFO, vou deixar o link para ele, né, aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar, já vai abrir direto aqui o caderno de provas. Eles vão colocar um gabarito, tá? Logo no site deles, mas como é uma questão dissertativa, eu acho que aqui cabe muito trabalhar com a ideia do que você poderia ter usado ali, né, de elementos para sua elaboração de resposta. Então vamos aqui à primeira questão, né? O que Mark Bloch não aceitava em seu mestre, Charles Seignobus, principal representante desses historiadores positivistas, era iniciar o trabalho do historiador somente com a coleta dos fatos, ao passo que uma fase anterior essencial exige do historiador a consciência de que fato histórico não é um fato positivo. Aqui positivo no sentido de referência ao positivismo, tá? Mas o produto de uma construção ativa de sua parte para transformar a fonte em documento e em seguida constituir estes documentos, esses fatos históricos em problema, tá? Isso aqui é um fragmento aí do Jacques Le Goff, né, que está na obra do Mark Bloch, Apologia da História ou O Ofício do Historiador, obra clássica, né, que todo estudante de graduação de História, né, lê ali no primeiro semestre da universidade, justamente para a gente ter essa discussão sobre fonte histórica, documento, né? Então, vamos lá, né? O texto acima revela que a fonte histórica não é algo dado, mas construída, transformada em documento pelo trabalho do historiador. Sendo assim, explique o que é fonte histórica. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos voltar no texto, vamos com calma. Primeira coisa, né? No texto, ele vai dizer aqui o seguinte, que o fato histórico, né? Os positivistas diziam que não, a gente tem que ir até os fatos. E o Bloch vai dizer não, não é isso. A gente tem que partir das fontes, levantar, né, essa questão do documento, e aí depois é que eu consigo chegar ao fato histórico e problematizá-lo. Por quê? Porque o que é a fonte, né? A fonte é aquele meio pelo qual eu acesso o passado. Tá? Se estivesse fazendo a prova, eu responderia nessa linha. Né? Explica o que é fonte histórica. A fonte histórica é qualquer elemento que me permite acessar o passado, ou seja, que permite que eu estabeleça algum elo de comunicação, né, do historiador com o passado, né, com o objeto que ele pretende estudar. Né? Óbvio que para os positivistas a fonte histórica, né, tinha
toda aquela questão de que eles só admitiam a fonte escrita, né? Eles só admitiam o relato escrito. E, obviamente, historiadores como Jacques Le Goff e Marc Bloch, eles rompem com essa situação, né? Por quê? Porque eles vão pensar o seguinte, bom, tudo que a gente faz é história, ou seja, qualquer coisa é uma fonte histórica. Então, se eu encontrar uma obra de arte, uma peça de roupa, uma manifestação cultural, né, ela tem história, ela tem historicidade, ou seja, mesmo algo do presente, ele pode ser um resquício de uma fonte de como que o passado lidava com as coisas. Porque a gente tem a questão das continuidades, principalmente no campo da cultura. Então, eu explicaria que fonte histórica é qualquer elemento que permite ao historiador acessar o passado, né? Ter elementos, ter algum tipo de contato com esse passado. Agora na B. Explique as diferenças entre as chamadas fontes voluntárias e as fontes involuntárias. Nossa, galera, fazia muito tempo que eu não ouvia essas definições, né? O que é uma fonte voluntária, né? Uma fonte voluntária é aquilo que, vamos pensar na linguagem, né? É aquilo que, pela sua natureza, já se coloca como uma fonte histórica. Então, o que seria, né, uma fonte voluntária? Se a gente pensar numa legislação, se a gente pensar no documento escrito propriamente, né, por exemplo, a Carta do Pero Vaz Caminha, ela é um registro, né, de uma viagem, ela é um registro que, de uma certa forma, ela se propõe também à posteridade daquele momento, daquelas impressões, daquele evento. Isso é uma fonte voluntária. Então é aquela que, na sua origem, ela já tem, né, essa função de ser um registro de algo, de um acontecimento, né, de um momento histórico. O que são as fontes involuntárias? São aqueles elementos que são produzidos pelo homem, mas não têm essa pretensão. Eles podem se tornar uma fonte histórica, mas ela não tinha essa natureza. Então vamos pensar no quê? Qualquer objeto que a gente produz, arquitetura, arte, uma obra literária, né, que é algo que por si só não tem essa finalidade de ser um registro histórico, mas quando a gente começa a estudar as mentalidades, a gente começa a estudar as dinâmicas sociais, a literatura pode ser uma fonte, tá? Então, eu acho que esse item B aqui, muita gente deve ter ficado bem bugado mesmo, né? Porque é uma questão sobre historiografia, que é um tema que eu tenho reparado que tem aparecido ali no Enem, tem aparecido em alguns vestibulares, e aqui nessa questão da UFO, né, apareceu assim de forma bem escancarada, né? Então são essas as diferenças, né? Coloca aí nos comentários, né, o que você respondeu, né, sobre isso, né? Vamos ver aí o que o pessoal achou dessa questão. E aqui vamos à segunda questão, né, que vai falar o seguinte: a Declaração de Direitos, conhecida também como Bill of Rights de 1689, foi um documento legal concebido pelo Convention Parliament, estabelecido logo após a fuga do rei Jaime II frente à chegada das tropas de Guilherme de Orange, em território britânico. Esse documento apresentou importantes desdobramentos políticos e sociais na Inglaterra do século XVII. Tá. Vamos só fazer uma conexão com a primeira questão, né? O Bill of Rights seria uma fonte voluntária, né? Porque ela é escrita como algo para se perpetuar, como um documento, como um tratado, um acordo, né? Aí vamos lá. Explique por que a Declaração de Direitos é considerada um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido. Bom, porque é o Bill of Rights, né, que definiu o sistema que vale para a Inglaterra desde então, né, de monarquia parlamentarista, né, onde as decisões do rei elas são submetidas à aprovação do parlamento, onde o parlamento tem o papel legislativo, por exemplo, né. As novas leis são todas feitas pelo parlamento e, obviamente, o rei está sujeito, né, a decisões do parlamento. Então, isso aqui seria basicamente a resposta. Só uma dica, né, que às vezes o pessoal acha as coisas estão meio no ar. Pessoal, por acaso teve aquela série, né,
que passou no Jornal Nacional sobre Constituição, né, para falar da Constituição brasileira, fundamentalmente, mas foi falando de várias, inclusive se falou, né, do Bill of Rights. Então, assim, quem acabou consumindo também esse tipo de informação acabou tendo aí um bom repertório para essa questão, né? B. Explique o contexto político da Revolução Gloriosa que antecedeu a criação da Declaração de Direitos. Bom, aqui eu acho que pode acontecer uma certa confusão das pessoas de descrever toda a Revolução Inglesa, desde lá da Revolução Puritana, onde o parlamento, né, entra em conflito com o rei Carlos Stuart, né, e derruba o rei, acaba com a monarquia absolutista inglesa. Aí depois você tem o parlamentarismo do Oliver Cromwell, e aí é que vem a Revolução Gloriosa. Então vamos lá. O que seriam os elementos da Revolução Gloriosa propriamente dita? Você teve o restabelecimento da monarquia, né, depois do término ali da República do Cromwell. Então você tem um restabelecimento de monarquia. E você tem na Inglaterra toda uma discussão entre como ter uma monarquia sem que ela retorne aquele modelo absolutista e como criar uma monarquia com limitações de poder. Então, assim, você tinha que falar da restauração da monarquia, dessa divergência entre grupos que eram favoráveis a uma volta, né, o reacionarismo, né, uma volta a um passado que era absoluto, ao mesmo tempo que você tem forças do parlamento que querem, de alguma forma, ter a monarquia, mas que essa monarquia seja controlada, né? E todo esse impasse leva ao quê? A invasão da Inglaterra pelo Guilherme de Orange, que era um holandês, né, mas que era casado com a filha, né, do rei Jaime II. E aí você tem o quê? O Guilherme de Orange e a sua esposa colocados no trono com a condição de serem reis submetidos ao parlamento e que isso valesse para sua descendência. Então, quer dizer, os descendentes do Guilherme de Orange governariam a Inglaterra dentro de um contexto de monarquia parlamentar, que perdura até hoje, tá? Essa questão aqui também tem um pouco de relação com o fato né, da troca de coroa na Inglaterra, né? Não sei quando que eles elaboraram essa questão, mas se não foi feita nesse contexto, acabou sendo uma coincidência interessante, né? Porque se falou muito também desse contexto político inglês ao longo do ano. Então, coloca aí também, né, nos comentários o que você respondeu nessa questão. E são as duas questões aqui da prova da UFO. Eu achei uma prova relativamente difícil, principalmente pela primeira questão, tá? E aqui no B, pelo recorte específico de falar da Revolução Gloriosa, né? Talvez muita gente tenha acabado se estendendo demais nessa resposta, falando da Revolução Inglesa como um todo, tá? Mas tá aí comentada a prova. E aqui eu vou aproveitar para deixar aí do lado os links para outras resoluções de vestibular, tá? E pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e aguardar até o próximo vídeo. E ano que vem tem novidades aqui no canal, passando aí essa leva de resoluções de vestibular. Eu vou fazer uns vídeos temáticos, não só para vestibulando, mas para pessoas aí com interesse geral em história, beleza? Então se inscreve e aguarde novidades. Um abraço, pessoal, até mais.